que quando eu pego ela aplicada a um quociente, isso aqui é o log de x na base A menos log de y na base A. E também vimos, vamos botar aqui 5, que o log de x elevado a alfa na base A é alfa log de x na base A. Aqui eu não estou falando nada, mas aqui é para todo x positivo e alfa real. Tá certo? Foram as propriedades que a gente enunciou. Não demonstrei nenhuma delas, né, porque a demonstração como eu disse a vocês, apenas aplicar as propriedades que a gente já conhecia para as exponenciais via essa equivalência, tá certo? E o que eu vou fazer agora, o primeiro passo da aula de hoje, é um teorema, que é um teorema de caracterização das funções logarítmicas. Né? Claro, vocês devem lembrar que a gente apresentou aqui teoremas de caracterização de funções. Já tinha visto caracterização de funções afins, fizemos para funções quadráticas, fizemos também para as funções exponenciais. Então, ou seja, agora aqui eu tenho mais um resultado, agora nesse mesmo sentido, só que agora é relativo às funções logarítmicas, tá? A hipótese que eu vou, ou as hipóteses que eu vou colocar aqui para esse teorema é o seguinte: eu vou tomar uma função, né, nos moldes da função logaritmo, tá? Ou seja, é uma função definida no R positivo e assume valores em R, tá? Monótona, crescente ou decrescente, tá? Ou seja, uma função que é estritamente crescente ou estritamente decrescente, e de forma que, tal que, ela leva produto em soma. Ou seja, f de x vezes y é f de x mais f de y para todo x, y em R+. Tá? Então, o resultado que a gente vai mostrar, então essas são as nossas hipóteses. Então, existe A positivo, A diferente de 1, A diferente de 1, tal que f de x é o logaritmo de x na base A para todo x positivo. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que se eu tenho uma função que é monótona e que satisfaz isso, né, que leva soma em produto, então ela é a função logarítmica. Tá certo? Não sei se vocês lembram, mas o resultado, o teorema de caracterização das funções exponenciais era algo parecido. Eu tinha uma função da reta em R+, monótona, e que levava soma em produto. Tá certo? Ou seja, a diferença aqui era essa. Então, aqui onde tem vezes era mais, e onde tem mais aqui era vezes. Então, ou seja, uma função de R em R+, monótona, e que leva soma em produto. Então, a gente concluiu que essa função, ela é uma função exponencial, ou uma função do tipo exponencial. Tá certo? O que eu vou fazer agora é mostrar que isso também se aplica, ou seja, eu tenho um resultado razoavelmente equivalente no caso de funções logarítmicas. Tá? Só pegar o apagador aqui que eu esqueci. E agora o próximo passo que a gente vai querer fazer é demonstrar esse resultado. Tá? Demonstrar esse resultado. Então, a gente vai fazer isso a partir daqui. Tá? A ideia é muito parecida com o que a gente vinha fazendo antes, mas, de certa maneira, é bom que a gente repita um pouco, porque ajuda a solidificar as coisas. Eu vou pegar as minhas hipóteses aqui, então eu vou tomar uma função de R+ em R, monótona, e eu vou supor que essa função é crescente, tá?
Porque o caso decrescente tem demonstração similar, então o caso decrescente eu deixo para vocês fazerem, mas a ideia é a mesma, tá certo? Então, o caso f decrescente segue de modo similar. E aí eu deixo para vocês fazerem, tá? Primeira coisa que eu vou observar é o seguinte. Temos que eu quero calcular f de 1 para essa função. Ou seja, qual a imagem do 1 que está aqui no domínio dessa função? Para eu calcular isso, e eu quero usar a propriedade que a função leva produto em soma, se eu fizer essa conta, seja que 1 é 1 vezes 1, eu posso separar esse f de 1 vezes 1 como sendo f de 1 mais f de 1. Tá certo? Então, o que essa igualdade está dizendo é que f de 1 é igual a f de 1 mais f de 1, e, portanto, a única possibilidade tem-se f de 1 igual a 0. Ou seja, essa função leva o 1 no zero. E lembra que a função exponencial fazia o serviço contrário, né? Levava o 0 no 1. Né? Então, ou seja, vamos bem aqui, tá certo? Porque uma vez que eu quero chegar que a função que eu estou trabalhando é a função logarítmica, né? Então ela tem que levar o 1 no zero, porque essa função é a inversa da exponencial. Tá? Essa daqui. Muito bem. Agora eu vou fazer uma hipótese, que é a seguinte. Suponha que exista A positivo, tá? E A diferente de 1, tal que f de A vale 1, tá? Né? Eu estou supondo que a existência de um número real. Veja, a f leva o 1 no zero, e ela é estritamente crescente pela mesma hipótese. Então, ou seja, para qualquer A maior que 1, para qualquer A maior que 1, eu tenho f de A positivo. Eu estou pedindo que exista um A maior que 1. Na verdade, esse A vai ter que ser maior que 1 nesse caso, não tem como, por conta de eu estou assumindo que f é crescente. Eu estou pedindo que exista um A maior que 1, tal que a função atinja o valor 1, ou seja, que 1 esteja na imagem. Daqui a pouco a gente vai ver que isso é sempre possível acontecer, tá? Mas, a princípio, isso aqui poderia ser uma restrição, né? O que a gente vai ver é que isso não restringe nada. Então, mas vamos supor que exista esse cara, tá? Eu vou ter que apagar esse lado, e aí também é o enunciado do teorema, mas eu acredito que o enunciado vocês já tenham aí lá em mente. O enunciado é razoavelmente simples, né? Ou seja, eu tenho uma função monótona, crescente ou decrescente, que leva produto em soma, e aí eu quero concluir que essa função ela é a função logarítmica, tá? Muito bem, minha tela aqui não está me ajudando muito. Muito bem, então eu estou supondo que existe esse A, número real maior que 1 nesse caso, onde f de A vale 1. Então, observe o seguinte, para todo número natural, vale. Calcula quanto que vale f de A elevado a m. F de A elevado a m é a mesma coisa que f de A vezes A vezes A vezes A, m vezes. De acordo? Ou seja, f de A vezes A vezes A, m vezes. E como eu sei que a função leva produto em soma, isso aqui vai dar f de A, somado com f de A, somado com f de A, também m vezes. Ok? E como eu estou assumindo que essa função pega o A e leva no 1, o que eu tenho aqui é uma soma de 1s m vezes, ou seja, isso aqui vai me dar m como resultado. Né? Então, assim, f de A elevado a m é m para todo m natural. Okay? Que também é algo interessante no sentido do que eu quero, né? Ou seja, que
que a função f que eu quero, com a qual estou trabalhando, seja a função logaritmo na base A. Na verdade, esse A aqui vai ser, a gente vai ver logo mais que isso aí é a base da função logarítmica, tá? Agora, fazer outra conta, ainda, para m natural, vale f de 1, isso vale, por um lado, vale 0, porque a gente já mostrou que f de 1 vale 0, e isso também pode ser escrito dessa maneira, a elevado a m vezes a elevado a menos m. Tá certo? Lembra que a função exponencial, quando eu tenho a mesma base aqui, eu pego essa base e somo os expoentes, aqui vai ficar m menos m dá 0, a elevado a 0 é 1, ou seja, essa coisa e essa são iguais. Tudo bem? Bom, por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque eu vou usar a minha hipótese de que a função f pega produto e leva em soma, e aí eu vou ter isso. Certo? Só que isso aqui é igual a m, esse cara a gente acabou de mostrar, porque o m é um número natural, mais f de a elevado a menos m, e daí f de a menos m, eu jogo esse m para o outro lado, fica menos m para todo m natural. Conclusão, até aqui eu tenho que f de a elevado a m é m para todo m inteiro. Para todo m inteiro. Tudo bem? Então, seja, para todo m inteiro, f de a elevado a m é m. Bom, o que eu vou fazer agora, o próximo passo, é mostrar que essa coisa aqui também vale quando esse número que está aqui em cima, quando esse expoente que está aqui em cima, é um número racional. Tá bom? É a próxima coisa que eu vou mostrar. Lembrando ainda que esse A, que está aqui, é um número que eu estou supondo que existe, que tem a propriedade de quando que leva o A no 1, ou seja, que tem como imagem o 1. Bom, para R igual a M sobre N, um número racional, temos 2 pontos. Vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, primeiro, calcula quanto que vale f de a elevado a m. Onde esse m e o n aqui são, obviamente, números inteiros. Como m é número inteiro, esse cara vale m. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Estamos juntos? Sim. F de a elevado a m é m por um lado, só que isso aqui, por outro lado, é a mesma coisa que f de r vezes n. Porque veja, quando eu pego r e multiplico por n, dá o m. Então, eu posso escrever esse m dessa maneira. E isso é a mesma coisa que f de a elevado a r elevado a n. Tá? Então, ou seja, aqui é como se fosse um outro camarada, vamos dizer assim, um B. E esse cara, obviamente, pelas propriedades da função f, isso aqui fica a elevado a r vezes a elevado a r, vou usar a mesma propriedade agora n vezes, né? N vezes, que é a mesma coisa que n f de a elevado a r. Tá certo? Então, eu tenho m igual a n f de a elevado a r, o que implica f de a elevado a r igual a m dividido por n, que é o r. Né? E daí eu obtenho f de a elevado a r é r para todo r racional. Ou seja, eu acabei de mostrar que essa propriedade ainda continua válida se a potência do A aqui for um número racional. Tá? Para mostrar que essa coisa, veja, agora o que eu preciso mostrar é que essa coisa continua verdadeira. No fundo, o que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Presta atenção. O que eu estou fazendo aqui é mostrando que a função f, quando composta com a função a elevado a x, ela dá a identidade, só que o que eu fiz aqui foi que ela dá a identidade restrita a quê? Tá certo? Porque, por hora, eu estou mostrando que essa f composta com a
da identidade quando restrita ao conjunto dos números racionais. O que eu vou querer mostrar é que isso vale para todo número real. Se eu mostrar isso, acabou, pelo menos sob as hipóteses de que existe um ponto A, onde a função f vale 1. Tá certo? Agora eu vou, então, o último passo aqui. Se x pertence a Q, C, ou seja, pega um número irracional. Sejam, né? Para esse cara, eu vou querer mostrar que vale isso aqui, ó. Tá? É isso que eu quero mostrar. Tá? Bom, se x está aqui, sejam R e S racionais com R menor que X, menor que S. Então, o que eu estou fazendo aqui é pegando um racional antes do X e um racional depois do X. Como a função f é crescente, vale f de R menor que f de X, menor que f de S. Certo? Na verdade, eu preciso de um passo a mais aqui, tá? Antes de seguir. Como eu tenho R menor que X menor que S, isso aqui implica, eu vou botar até de vermelho, isso aqui implica que A elevado a R é menor que A elevado a X, que é menor que A elevado a S. Tá? Isso porque o A é maior que 1, portanto, a função exponencial elevado a x é crescente. Tá certo? Bom, agora, como f é crescente, eu vou aplicar f aqui, e não nesse caso. Eu tenho f de a elevado a r, menor que f de a elevado a x, menor que f de a elevado a s. Tá certo? Só que esse cara que está aqui vale s, porque como esse s é racional, já que eu tomei ele racional, então f de a elevado a ele dá o próprio cara. E do lado de cá, esse cara também vale R pela mesma razão. Né? Ou seja, R menor que F de A elevado a X menor que S. Tá? Então, olha só o que eu fiz aqui. Para esse número irracional, eu tomei RS racionais, satisfazendo essa desigualdade, e concluí que a F de A elevado a X também satisfaz essa desigualdade. Tá certo? Também satisfaz essa desigualdade. Portanto, o que eu concluo? Portanto, não tenho saída. F de A elevado a X é igual a X. Tá certo? Porque, veja, eu estou tomando um X, é um número racional, e o R e o S aqui são arbitrários. E eu posso tomar tanto R quanto S tão próximos de X quanto eu queira. Né? Como eu disse que eu estou tomando esse R e S tão próximo de X quanto eu queira, então esse camarada aqui está tão perto de X quanto eu queira, logo você tem que ser igual. Tá certo? Né? Então, conclusão, eu tenho que isso aqui vale para todo X real. E daí, f de x é igual ao log de x na base A. Tá certo? Que era o que a gente queria. Né? Isso termina, digamos assim, a primeira parte da demonstração. Isso aqui vale para todo x positivo. Então, ou seja, sob as hipóteses de que a função f, né? Só relembrando aqui o que a gente usou de hipótese, a gente usou que a função f é uma função crescente. A gente usou que a função f, que a função f está definida de R mais em R. Usamos que a função f é crescente. E usamos que a função f leva o produto na soma. E a gente, no meio do caminho, acrescentou uma hipótese que, na verdade, não é nenhuma restrição, em que existia um certo A, onde a função
tinha como imagem 1. Tá certo? Então, com essas 4 condições, a gente mostrou que a f de x é o log de x na base A. Tudo bem? Foi o que a gente obteve aí. A única coisa que fica faltando aqui, para concluir o resultado, é a garantia de que existe, de fato, esse A, sobre essas 3 hipóteses, que são as únicas que eu tinha, que sobre essas hipóteses existe um camarada onde a função tem como imagem 1. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem. Tudo bem, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou, se vocês quiserem fazer algum print aí, não sei, eu vou apagar para garantir que essa coisa aqui acontece. Ô, professor, o senhor vai gravar, o senhor vai colocar essa aula o quanto antes lá no Moodle, porque hoje eu estou dando aula o dia inteiro, não vou conseguir acompanhar aqui as explicações. Posso pôr, sem problema. Posso pôr. Muito obrigado, professor. Se por acaso eu esquecer, só me pede, só me relembra lá que eu ponho, tá? Eu vou apagar aqui agora. Tá ok. Mas ponho sim. Vamos lá. Então, o que eu preciso fazer agora é mostrar que existe, sobre essas condições, eu consigo encontrar um A onde a função vale a 1, tá certo? Então, eu vou supor, suponha, que eu tenho uma função g de R mais em R, tá? Crescente. De novo, aqui se fosse decrescente não teria problema, mas como eu estou fazendo a conta para essa situação, vou continuar mantendo. E tal que g de x vezes y é g de x mais g de y para todo par xy em R+. Tá bom? Bom, com essas hipóteses, eu já tenho garantido que g de 1 vale 0. Beleza? Porque é o mesmo argumento que eu usei antes, Ou seja, com essas hipóteses na f lá, eu mostrei que a f de 1 valia 0, então aqui também continua valendo. Tá certo? Bom, como g é crescente e 1 menor que 2, segue que g de 2 é um certo b positivo, estritamente positivo. Certo? Porque como aqui no 1 ela vale 0, no 2 ela tem que valer alguma coisa maior do que b. Do que 0, perdão. Uma coisa positiva. Agora eu vou tomar a função f de R mais em R, tá? Definida por f de x igual a g de x dividido por b. A gente já usou esse argumento aqui algumas vezes, Ou seja, eu quero construir agora uma função que valha 1 em b. Como a g vale 1 em 2, como a g vale b em 2, basta que eu divida por b e construa essa nova função. O que eu tenho de hipótese sobre essa função? F é crescente, porque como a g é crescente e o b é positivo, essa g continua crescente. A função f continua crescente, perdão. F de x vezes y é f de x mais f de y, ou seja, ela leva produto em soma, porque ela é definida em termos da função g, e ainda o f de 2 vale 1. Porque quando eu calcular f de 2, você vai dar g de 2 dividido por 2, como g de 2 é b, b por b dá 1. Tá certo? Então, da coisa que eu acabei de mostrar aqui, com essas 3 hipóteses, eu concluo que a função f de x, ela é a log de x na base A, só que o meu A aqui é 2. Porque lembra que o A que eu obtive lá
né, para a base da função logarítmica, é exatamente o valor onde a função assumia 1. Tá certo? Ok. Então, com isso, você tem, né, assim. Veja que aqui eu estou usando que a função f é uma função logarítmica, né? Dada que ela é crescente, leva produto e soma e assume 1 no 2. Tá certo? Mas quem eu quero concluir que é logarítmica é essa daqui, porque essa daqui não tem a hipótese adicional de que leva alguém no 1. Bom, o que eu sei? Olha só, eu sei que 2 elevado a f de x, isso aqui é 2 elevado a log, ou melhor, deixa eu apagar. Eu tenho que 2 elevado a log de x na base 2, isso é x, porque aqui eu estou compondo a função exponencial com base 2, com logaritmo na base 2, uma inversa da outra, da identidade. Isso aqui é igual a 2 elevado a f. Né? A gente acabou de mostrar que a f tem essa propriedade. Só que a f é a g dividido por b. Né? Porque foi assim que eu defini. G de x dividido por b. E essa coisa pode ser escrito ainda como sendo 2 elevado a 1 sobre b elevado a g. Tá certo? Então, eu tenho isso. E esse camarada aqui eu vou chamar esse númerozinho de a. Ou seja, essa aqui é a elevado a g de x. Tá certo? Portanto, olha só o que a gente mostrou. A elevado a g de x é x para todo x positivo, o que implica que g de x é o log de x na base A, porque uma é a inversa da outra. Tá certo? Então, ou seja, usei aqui no meio do caminho a minha hipótese, que eu coloquei lá entre aspas, adicional, né, para concluir o resultado. Sobre essa hipótese, eu concluo que a f é logarítmica. Só que aqui em cima eu tinha tomado uma função apenas crescente que leva produto na soma, sem essa condição a mais. Né? Só que só com essas condições eu concluo também que a função g ela é uma função logarítmica. Tá? A única coisa que muda aqui é a base. Tudo bem, gente? Tudo, professor. Tranquilo. Legal. Bom, o que a gente vai fazer agora... Posso apagar? Pode. Sim, a primeira parte pode sim. O que a gente vai fazer agora vai ser construir uma função logarítmica especial. Tá? Veja que as funções logarítmicas, né? Que a gente vem tratando, são funções que têm como domínio os reais positivos, assume valores reais, R, ela a imagem é a reta inteira, e que para cada x associa log de x na base A. Tá? E eu vou colocar esse Azinho aqui em vermelho, tá? Um Azinho aqui em vermelho, onde esse A aqui é positivo e diferente de 1. Tá? O que a gente vai fazer aqui vai ser a construção de uma função logarítmica especial, que eu vou chamar dos logarítmos naturais. Tá? E a gente vai ver por que ou seja, quem são essas funções logarítmicas que eu vou chamar de funções logarítmicas naturais e por que elas são importantes, tá? Bom, para fazer isso,
né? Vou apagar aqui tudo para... Professor, ficou borrado aí a base do log? Essa base do log é o quê? Um A. É um A. É porque eu apaguei com a mão, né? Tranquilo. Log na base A de X. Isso. Beleza. Ok. Beleza. Muito bem. Bom, e para a construção dessa função, essa função vai ser uma função logarítmica também, só que essa base A que vai estar associada a essa função vai ser uma base especial, tá? Para construir essa função, eu vou começar com uma, vamos dizer assim, com uma preliminar aqui, tá? Eu vou tomar um K positivo, seja um K positivo, e eu vou definir a partir desse K uma função TK que tem como domínio R2 e leva no R2. Ou seja, essa função TK é uma função que sai daqui, né, XY, e tem como imagem elementos aqui. XY. Tá bom? Ou seja, em outras palavras, pega pares ordenados e leva em pares ordenados. Tá bom? E essa função vai ser definida da seguinte maneira. A cada par XY, ela vai pegar a abscissa do ponto e vai multiplicar por esse K. E vai pegar a ordenada do ponto e dividir por esse K. Tá bom? Se você pensar em termos de que para cada XY você tem um vetor ali naquele plano, né? Então, imagina que você tem aqui um vetor XY. Se esse K for maior que 1, o que está acontecendo é que essa função está pegando. Imagina que o XY é esse, né? Só para deixar... Então, aqui tem um tamanho X e aqui um Y. O que ele está fazendo, ele está alargando esse vetor, a projeção dele na direção X, certo? E comprimindo na direção Y se esse K for maior que 1. Então, ele está fazendo uma coisa assim. Vamos dizer. Aqui estaria o Kx e aqui estaria o Y dividido por K. De acordo? Tudo bem? Certinho, professor. Tá. Tranquilo. Só que mais do que isso, essa função ela tem a seguinte propriedade. Imagina que você seja X um retângulo de lados paralelos aos eixos coordenados com base A, B e altura A. Tá? Em outras palavras, eu tenho aqui um certo retângulo. Esse retângulo eu vou colocar assim. Eu tenho aqui. Isso aqui mede B e a altura mede A. Tá? Esse é o meu retângulo X. Tá? É um retângulo que os lados são paralelos aos eixos. Tá? Pergunto. Então, vou tomar TK de X. Quem que é a imagem desse retângulo? E eu vou chamar esse cara de XK. Quem que é a imagem desse retângulo? Aquele retângulo X, por essa função. A base vai multiplicar, né, professor? A base vai ser multiplicada por um fator K, tá certo? E a altura multiplicada por um fator 1 sobre K. De acordo? De acordo. Né? Então, o que vai acontecer? Esse retângulo, ele vai vir no outro retângulo aqui. Só que, digamos assim, esse seria o meu XK. Tá certo? Então, essa função vai levar um retângulo em um outro retângulo.
Só que isso, cara, é um retângulo de base. Apagar com a mão não dá certo. De base B vezes K e altura A dividido por K. Beleza? O que esses dois retângulos têm em comum? Retângulo X com retângulo KX. A base é diretamente proporcional e a largura é inversamente, é isso? As áreas. As áreas são iguais. Área de X é igual a área de T de X, TK de X. Tá? Ambos têm área A vezes B. Esse aqui vale A vezes B. E isso aqui vale A vezes B também. De acordo? Mesmo se você diminuindo e ampliando, elas continuam iguais, é isso mesmo? Então, Oi? né? Não, independe se o K é positivo ou negativo, porque esse camarada... positivo ou negativo não, maior que 1 ou menor que 1. Porque esse camarada aqui vai ter base K vezes A e altura B dividido por K. Isso aqui é A vezes B. O que vai mudar é como ele vai só... Sim, o que vai mudar é se o K for maior que 1, eu estico a base e comprimo a altura, e se o K estiver entre 0 e 1, é o contrário. Eu comprimo a base e aumento a altura, certo? Certo. Tá. Isso aqui não demonstra o que eu vou dizer agora, mas é uma afirmação, que a gente não vai demonstrar aqui, mas isso já dá uma certa ideia de porquê. De fato, a função TK preserva área, tá? Eu precisaria de uma ferramenta um pouco mais do que a gente tem aqui para mostrar isso da maneira geral, né? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, seja qual for o objeto que eu pegue aqui, vou chamar de Y, quando eu aplico essa função TK, isso vai levar a nenhum outro objeto, né? Aqui é a imagem TK de Y, e a área de um é igual à área do outro. Tá certo? Figuras como retângulo é muito fácil de ver. Se você pegar alguma coisa que são combinações de retângulos também mas de uma maneira geral, isso aqui eu precisaria de uma ferramenta um pouco mais profunda do que a gente tem aqui no momento, mas a gente vai usar essa informação, ou seja, que essa função TK preserva a área, tá? E ela vai ser fundamental para o que a gente vai fazer daqui a pouco. Quando eu puder apagar, vocês falam, ou, quer dizer, vou dar 5 segundos para apagar. 2, 1, foi. Muito bem. Eu vou agora, eu vou usar essa função para construir essa função logaritmo natural, tá? Seja agora o seguinte conjunto x1 sobre x com x positivo. O que é isso aqui? Isso aqui é o ramo positivo da hipérbole x vezes y igual a 1. De acordo? Esse h aqui, no fundo, é isso. A hipérbole é essa coisa, né? X vezes y igual a 1. E o h nada mais é para mim do que esse ramo positivo aqui. Esse é o meu h. Professor. Pois não? O senhor está diminuindo muito a fonte. Tô? Vou aumentar um pouco mais, então. Desculpa. Mas eu vou ler o que está escrito aqui, tá? Para não ter que apagar na frente. Eu estou tomando o ramo positivo, essa função, esse conjunto H é o conjunto dos pares x, 1 sobre x, com x positivo. Tá certo? Então, ou seja, é esse raminho positivo da hipérbole, tá? Eu vou
vou apagar esse desenho e fazer um pouco maior. Tá? Então, eu vou ter, como eu estou só com o lado de cima, eu vou fazer aqui maior. Então, essa é a minha H. Tá? E eu vou fixar aqui 2 pontos. Vou pegar aqui o A e B. Né? B. A, B. Tá? Você já pega 2 retas verticais, passando por x igual a A e x igual a B, ambos positivos. Tá? Essas 2 retas, junto com o ramo da hipérbole e o eixo x, me dá origem a uma região limitada aqui, de acordo? Eu vou chamar essa região de H, A, B. Então, o H está associado ao ramo da hipérbole, o Azinho ao extremo esse, o Bzinho a esse extremo. Tá certo? Então, ou seja, dados A e B positivos, defina, que eu estou chamando de H, A, B, como sendo o conjunto dos pares do R2 que satisfazem o X está entre A e B, tá? Aqui eu botei pontilhado, mas eu estou incluindo esse negócio, tá? Estou incluindo os extremos. Na verdade é indiferente, mas eu estou incluindo. E o Y é maior ou igual que 0, ou seja, está para cima do eixo X, e menor ou igual que 1 sobre X. Tá? Então, esse conjunto aqui é exatamente essa região achurada aí. Tá? Esse conjunto eu vou chamar de faixa da hipérbole, de hipérbole. Tá? Então, esse H de AB é uma faixa de hipérbole. Perfeito. Pergunto. Imagina que eu pego essa faixa de hipérbole e aplico a essa faixa da hipérbole a minha função TK. Tá? O que eu estou fazendo, eu quero saber qual que é a imagem dessa região, por essa transformação, que é aquela transformação que multiplica a coordenada ou abscissa por K e divide a ordenada por K. Quem que vai me dar isso, pessoal? Vai dar aquele outro retângulo de mesma área, né? Não, não é um retângulo. Ah, não, a figura de mesma área. Esse objeto não é retangular, tá certo? Ele tem aqui um segmento de reta, um segmento de reta, um segmento de reta, mas aqui é um arquinho da hipérbole. Verdade, é verdade. Tá certo? Seria uma outra figura com essa mesma área, né? É achatada. Calma, pessoal, calma. Primeiro, que objeto é esse? Não vou me preocupar com a área, a princípio. Ah, tá. Afirmação. Esse cara me dá isso. Ok. Ou seja, quando eu aplico a TK a essa faixa, eu vou vir para uma outra faixa. Né? Veja que como essa T pega o X e multiplica por K, então esse A vira AK. Vamos pensar que o K é maior que 1 nessa figura, né? E o B multiplica por K. Tá certo? O que falta verificar aí é que, de fato, o fato de eu multiplicar os Y por 1 sobre K, de fato, sempre vai cair aqui dentro. Isso não é difícil de ver, tá? Então, eu deixo para vocês verificarem isso aqui. Não é difícil, tá? Então, essa regiãozinha aqui é o H de AK, BK. Bom, eu sei que a função TK
preserva a área. Segue que, como preserva a área desse H de AB é igual à área do H de AKBK. Seja qual for o K positivo. Isso aqui para todo K positivo. Então, tem isso. Tá bom? Bom, uma pausinha aqui, tá? Quando eu tenho um objeto geométrico como esse aqui, né? A gente define a área daquele objeto como um número real positivo, que tem um significado. Tá certo? Ok. O que eu vou fazer aqui agora... é o seguinte. Vamos introduzir o que eu vou chamar de área orientada. Tá? No seguinte sentido. Da seguinte forma. Essa área, que eu vou chamar de área orientada, eu vou permitir que ela seja negativa. Tá? Ela vai ser, em algumas situações, positiva, em uma situação particular, 0, e em outras, negativas. Tá? De que maneira? Eu vou dizer... diremos que a área da faixa de hipérbole, que eu vou escrever do lado de cá. Eu vou deixar esse desenho por hora. Da faixa de hipérbole H de AB é positiva, maior que 0, quando o A for menor que B. Tá? Ou seja, eu vou dizer que esse camarada tem área positiva exatamente quando estiver nessa situação. Ou seja, quando o carinha que está aqui embaixo, no extremo inferior desse objeto, for estritamente menor do que o carinha que está lá em cima. Tá certo? Eu vou dizer que ela é 0 quando A igual a B. Tá? Que também faz sentido, tá certo? Porque, ou seja, quando A for igual a B, eu não tenho faixa nenhuma, tá certo? Portanto, a área é 0. Eu vou dizer que essa área é negativa quando o A for maior que B. Em outras palavras, quando eu tiver uma inversão aqui desse negócio, tá certo? O extremo inferior nessa minha notação aqui tiver, na realidade, lá para frente. Tá claro ou não? É como se eu estivesse girando isso aqui, tá certo? Ou seja, o A está nessa posição e o B está no lado de cá. Né? Isso aqui, obviamente, que não faz sentido em termos de área, mas para o que eu vou construir, vai fazer. Tá certo? Então, para essa área, eu vou dar uma notação orientada. Vamos denotar por área de HAB, tá? Essa notação é exatamente a mesma que tem nas notas de aula, eu mantive a mesma coisa, tá certo? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que, quando eu estiver falando da área como eu estou acostumado, em letra minúscula, essa letra minúscula aqui é sempre positiva ou 0, se me permite ser 0, e quando eu estiver tratando com a área em letras garrafais aqui, isso aqui pode ser negativo quando o cara que está aqui em cima for menor que o cara que está aqui embaixo. Tá bom? Bom, eu vou precisar apagar esse lado para deixar essa figura por hora. Vou apagar aqui. E eu vou ver algumas propriedades que tem essa área orientada. A primeira coisa que eu posso dizer dessa área é o seguinte, ó. Essa área H de AB,
Quando é que essa área coincide com essa? Quando é que isso acontece? E quando é que isso acontece? Quando é que essa área orientada coincide com a área usual? Quando A é menor que B? Quando A é menor que B. Quando é que essa área é menos a área usual? Quando A é maior do que B. Na verdade, aqui eu tenho um caso extremo, que seria esse, por exemplo. Eu não preciso colocar isso, porque, no fundo, as duas coisas seriam menor ou igual no caso da igualdade. A área de HAA é igual à área de Hzinho AA, que é igual a zero. Tá certo? Ou seja, quando o extremo inferior e o superior coincidem, isso dá zero, independente se ela é orientada ou não. Tá certo? E também tenho outra propriedade simples de ver, é que essa daqui, se eu trocar a posição dos extremos, ou seja, colocar o que é superior no inferior e o inferior no superior, eu troco de sinal. Tá certo? Tudo bem, não? Tudo bem. Sim. Além disso, a gente vai usar essas informações. Se eu pegar 3 pontos A, B e C, satisfazendo essa propriedade, então eu tenho a área de HAB somado com a área de HBC igual à área de HAC. Concorda? Não, seja, olha o que eu estou dizendo assim, ó, aqui, ó, a área de AB seria a área dessa região. Depois de B até C, seria de B até um certo Czinho aqui, que pela minha hipótese está para frente, que seria uma outra região. Somar essas duas é a mesma coisa de que pegar o intervalo inteiro, de A até C. Tá? Tanto vale isso, quanto vale a orientada. Beleza? Na verdade, isso aqui vale independente, também vale independente de A menor que B menor que C. Eu vou deixar também para vocês verem, porque, no fundo, o que você tem que fazer é um monte de suposições, ora se está à direita, se está à esquerda. Seja, mas essa coisa, se eu pegar calcular a área orientada de A até B, e depois a área orientada de B até C, vai me dar a de A até C. Tá bom? Muito bem. Professor, acho que o Alexandre quer perguntar alguma coisa. O Alexandre quer perguntar algo. Pode falar. Não, eu não sei se eu entendi errado. Eu tive a impressão, professor, existe área negativa? Eu não sei se eu entendi errado. Não existe área negativa. O que eu estou te dizendo aqui, para minha anotação aqui, eu fiz uma convenção, eu tenho esse objeto, tá certo? Olha aqui, vamos voltar. Eu tenho um objeto, que é uma faixa de hipérbole, que tem aqui um extremo no eixo x inferior A, um extremo superior B, e aí, seja essa faixa limitada por essa reta, pelo esse pedaço do eixo x e por essa hipérbole, certo? Tudo bem? Tudo. Tá. Aí, a esse objeto, eu identifiquei a faixa de hipérbole HAB. Tá certo? Então, para minha convenção, dada a minha convenção, essa faixa, o A tem que ser obrigatoriamente menor que B. Tudo bem? Certo. O que eu disse foi, bom, quando eu tiver essa coisa trocada de posição,
Então, eu vou entender que ela é menos a área. Simples assim. Tá? Eu meço essa coisa como se fosse o caso anterior, né? Em outras palavras, deixa eu apagar isso aqui. É que no fundo vai dar um valor positivo, né? Porque ele vai dar negativo. A área desse objeto, né? Se, por exemplo, se o A for menor que B, eu tenho esse objeto aqui, tá certo? H de AB. Tá certo? Se eu troco a posição dele, imagina que aqui, bom, aqui está o A, aqui está o B. Se eu escrevo H de BA, né, é como se eu estivesse olhando, bom, agora o que seria extremo inferior, na verdade está no superior, tá? Tem uma troca aqui, tá certo? Certo. Então, para eu ter em conta essa troca, eu digo que a área orientada desse negócio é menos a área que seria. Tudo bem? Mas não que existe uma área negativa. Só por causa da orientação. Só porque o cara que está aqui embaixo é menor que o cara que está aqui em cima. Daqui a pouco vai ficar claro por que eu estou fazendo isso, tá? O senhor vai dar um exemplo numérico, tudo? Não, vou dar um exemplo na figura. Não entendi. Na figura. Tá certo? É um buraco, né? Não tem buraco. Calma. Tô brincando, professor. Deixa eu apagar isso aqui. Tá, eu vou apagar tudo isso. Vou apagar tudo isso. Eu vou definir a partir de agora uma função. Alexandre, o pulo do gato está aqui. Por que eu faço essa coisa negativa, tá? De R mais em R. Ou seja, o domínio dessa função é os reais positivos e assume valores reais, tá? Defina essa função por f de x. Isso aqui vai ser a área orientada da faixa de hipérbole H1x. Tá certo? Vou fazer o desenho de novo para você entender o que está acontecendo. Olha só. Aqui está a minha faixa, aqui está a minha hipérbole. Aqui eu fixei o 1. Portanto, aqui vale 1 também. Beleza? Essa curva aqui é a curva y igual a 1 sobre x, certo? Então, isso aqui é 1, aqui vale 1. O que eu estou dizendo? Olha só. Se o x for maior que 1, presta atenção, se o x for maior que 1, o x está aqui. Então, de fato, eu vou ter uma faixa de hipérbole do jeito que eu construí. O extremo inferior está aqui, o 1. O extremo superior, como x é maior que 1, está aqui. Então, ou seja, as posições estão bem colocadas, tanto aqui quanto aqui. Tudo bem, Alexandre? É como se você pegasse, coloca o seu dedo aqui, assim, ó, 1 e x, aí você vai lá, na tua anotação, tá lá. Tá bem colado. Então, como tá bem colado, essa coisa é positiva. Se o x, por outro lado, tá aqui, ó, o x é menor do que 1. Então, na minha anotação, o x teria que estar embaixo, certo? E o 1 em cima. Só que como esse 1 está fixado, eu não estou me permitindo mudar a posição desse cara. Eu só mudo aqui em cima. Então, ou seja, quando o x é menor que 1, esses índices aqui estão trocados, então, para eu ter em conta essa troca de índice, eu boto menos. Ficou claro? Sim. É por isso que eu estou dizendo que é a área orientada. É a própria área, só que eu boto o sinal de menos aqui só simplesmente para ter em conta de que o índice que está aqui embaixo é maior que o índice que está lá em cima. Tá? E não deveria ser. Tá claro? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver o que eu posso dizer dessa função. Olha aqui. Então, como é que eu defini a função? É uma função do R mais em R, que para cada número real leva na área orientada, então isso aqui pode assumir valores negativos, a área orientada da faixa de hipérbole H1x. Bom, tem-se. Vamos ver o que eu posso dizer dessa função. F
é positivo se x maior que 1. Tá certo? Porque se x for maior que 1, ó, se x for maior que 1, as posições aqui estão bem colocadas, portanto, essa área orientada é a própria área, logo positiva. Tá? Então, f é positiva para x maior que 1. F é negativa se x for menor que 0, maior que 0 e menor que 1. Por quê? Porque se x está entre 0 e 1, então x está aqui, logo x é menor que 1, e aqui eu tenho um erro, vamos dizer assim, na posição entre o 1 e o x, logo tem que botar um menos. Portanto, fica menor que 0. Também eu tenho que a função f é estritamente crescente. Concordam com isso ou não? Que essa função é crescente? Sim, professor. Por que essa função é crescente? Olha só, é geométrico, tá, pessoal? Eu vou fazer para x positivo, x maior que 1. Se eu pego um x1 aqui e um x2 aqui. x1 menor que x2. Então, para x1 eu tenho essa área, que é essa figura. Por x2 eu tenho a área daqui até aqui, como esse objeto é maior que esse. Tá certo? Esse argumento que eu usei aqui serve para qualquer posição que eu colocar o x1 e o x2. Vai aumentando o x, vai aumentando a área, né, professor? Sim. Eu tenho que tomar cuidado que aqui, quando eu aumento o x, diminui a área, só que do lado de cá ele é negativo, então não tem problema. Tá certo? Ok. Então, essa função ela é estritamente crescente. Quanto que vale f de 1? F de 1 vai ser a área orientada da faixa H11. Eu não tenho faixa nenhuma, portanto, isso vale 0. Tá certo? Agora, mais uma coisa. O que eu quero chegar aqui, pessoal? Eu quero chegar aqui que essa função, no fundo, é uma função logarítmica. Esse é o meu objetivo. Mostrar que essa função, definida dessa maneira curiosa, é uma função logarítmica. Tá? E veja, o que eu preciso para mostrar que a função é função logarítmica? Olha lá o teorema de caracterização. Uma função estritamente crescente. Nem precisava disso, que não vale 0, mas tudo bem, tenho isso. Não, perdão, isso aqui é uma consequência, né? A gente mostrou. Mas ela é estritamente crescente. O que eu preciso mostrar? Que ela leva produto em soma, certo? Tá, então vamos lá. Ainda, dados x e y, dois números positivos, tá? Tem-se. Bom, eu tenho que calcular quem que é f de x vezes y e dar um jeito de concluir que isso aqui é f de x mais f de y. Tá? Bom, isso por definição é a área de H1x vezes y. Tá certo? É a área de H1. Eu só troco aqui, tá vendo? A função é f, o argumento da função só aparece aqui. Tá bom? Isso é igual, pelaquela conta que eu pedi para vocês fazerem, a área de h de 1 até x, mais a área h de x até x vezes y. Certo? A área de 1 até x vezes y é igual à área de 1 até x, mais a área orientada de x até x vezes y. Tudo bem? Só que isso aqui, esse pedaço, é igual à área do H1y. Por que essa coisa em vermelho é verdade? Por que a coisa em vermelho é verdadeira?
Vou beber uma água enquanto vocês pensam. Porque o y é igual a 1 sobre x? Não. O y não tem porquê. O y não é igual... Esquece esse y aqui, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Aqui eu peguei dados x e y, quaisquer números positivos, quaisquer. Tá? Aqui são 2 pontos do domínio da função. O professor, ali no f de x vezes y igual a área, o hx ali, eles estão multiplicando? Então, O h e o y ali em cima? veja, olha a definição, Luiz. Luiz, né? F de x é a área de h de 1x. Então, o cara que aparece aqui é o cara que aparece lá em cima. Ah, tá, beleza. O cara que está aqui embaixo é o produto, que vai estar lá em cima é o produto. O que eu fiz daqui para cá foi, imaginando que aqui eu tenho 1, aqui eu tenho x, e, por exemplo, aqui eu tenho x vezes y. Por exemplo, essa é uma situação, tá? A área entre esse cara e esse, né, da faixa alimentada desse cara e esse, é a área daqui até aqui, orientada, mais a daqui até aqui. Tá certo? Aí você está falando que essa área, a segunda área é ali embaixo de vermelho que eu não estou conseguindo entender. Não está conseguindo entender. Vamos lá. Eu escrevi aqui que essa coisa, eu escrevi aqui foi que a área orientada de x, xy é igual à área orientada de h1y. Em outras palavras, que eu posso cortar o x aqui tanto embaixo quanto em cima. Por que eu posso cortar esse x embaixo e em cima, pessoal? Vou contar para vocês. Pois a aplicação TX preserva a área. Lembra da aplicação TX? Né? A aplicação TX leva esse retângulo, ou esse retângulo não, essa faixa de hipérbole nessa faixa de hipérbole. Portanto, a área é preservada. Aí, nesse caso, o x é uma constante e é preservada, né? Não, o x é qualquer número real. Ele é qualquer número real, mas para um número real fixado, essa coisa vale. E pouco importa quem é esse x. Tá? O TX preserva a área independente. É verdade. Tá certo? Então, eu tenho essa coisa e, portanto, isso aqui fica... Essa área que é f de x, por definição, tá certo? A área orientada de h1x é f de x. E a área orientada do h1y é f de y. Tá certo? Então, o que eu mostrei? Que dado qualquer par x, y, o f do produto é f de um mais f da outra. Ou seja, a função f leva produto em soma. De acordo? Foi ou não? Foi. Foi, Vanessa. Obrigado, Vanessa. Não. Tá. Conclusão. Deixa eu apagar. Não, eu preciso apagar esse lado. Deixa vocês escreverem e aí eu vou apagar o lado de lá. Foi? Então, olha só. O que a gente mostrou, né? Essa construção é muito bonitinha, tá, pessoal? Muito bonitinha. Daqui a pouco vocês vão ver que aonde a gente vai chegar. Conclusão. A função f estritamente crescente f de 1 vale 0 e f do produto é a soma para todo par xy maior que 0. Né? Desta forma, o teorema de caracterização garante que essa função f é uma função logarítmica, certo? Desta forma, existe um número que eu vou chamar de E, vou até botar em vermelho.
existe E maior que 1, existe E maior que 1, tal que f de x é o log de x na base E. Né? Esse E tem que ser maior que 1 porque a função é estritamente crescente. Né? E quando a base é entre 0 e 1, a função decresce. Tá certo? E esse camarada eu vou denotar pelo ln de x, que eu vou chamar, ou seja, quando o logaritmo for na base E, eu não vou escrever a base, vou trocar o log por ln, tá? Eu vou chamar esse camarada de chamado logaritmo natural. Tá? Esse número E, que aparece aqui, muito provavelmente vocês já ouviram falar dele, tá? Né? Então, observe que esse E é maior que 1, esse cara é chamado número de Euler. Número de Euler. E tem a propriedade, olha só que propriedade esse número tem. De que o log, ou melhor, ln de E vale 1. De acordo? Porque quando eu troco o x aqui por ele, o log de E na base E vale 1 por um lado. E por outro lado, isso aqui me dá a área orientada, né, pela definição da minha função, da faixa de hipérbole 1E. Né, que como esse E é maior que 1, essa área coincide com a própria área normal, né, já que ela não é negativa aqui nesse caso. Tá certo? Em outras palavras, voltando aqui na minha figura, pessoal, olha só. Esse número, que eu sei que ele existe, mas ainda não sei quem é, ele é um número real maior que 1, logo daqui para frente, ele vai estar aqui, e ele tem a propriedade de que essa faixa de hipérbole, que está aqui, tem área 1. Isso já vai ser claro, à medida que eu vou de 1 para frente, eu vou aumentando o tamanho dessa faixa, e em algum momento eu vou chegar em 1. Como eu já sei que essa função é uma função logarítmica, veja, como eu sei que essa função é uma função logarítmica, e ela assume qualquer valor real, olha só que coisa legal aqui, né? Está aqui escondido por trás dessa definição. Eu posso colocar, à medida que eu ando aqui no eixo x positivo, eu vou aumentando a base desse objeto e vou aumentando essa faixa. E o que eu estou dizendo é que essa faixa pode ficar com área tão grande quanto eu quiser. Embora a coisa aqui vá se espremendo de forma que esse camarada aqui ele é uma assíntota, o eixo x é uma assíntota horizontal, ou seja, eu vou acrescentando muito pouquinho aqui de coisa, mas eu posso acrescentar tanto quanto eu quiser. Essa área aqui, a área embaixo desse ramo de hipérbole, a partir do 1, ela é infinita. Tá certo? Isso aí tem uma consequência disso que a gente acabou de ver. Tudo bem, pessoal? Em outras palavras, resumindo, quem que vai ser o logaritmo natural? Vai ser o logaritmo numa certa base, bem escolhida, que tem a propriedade de que a faixa de hipérbole que tem extremo inferior no 1 e extremo superior nele, tem área 1. Beleza? Bonitinho, não? Lindo. Muito bem. Bom, alguma pergunta até aí, gente? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver,
é o primeiro momento que a gente fala desse número aqui, desse número chamado número de Euler, mas ele é um número que aparece em muitas aplicações, tá? A gente vai fazer algumas coisas mais adiante que envolvem ele, tá? Provavelmente não nessa aula, mas na próxima vamos fazer, e vocês vão ver o quão forte que esse número é, tá? Antes, porém, antes de explorá-lo um pouco mais, né, esse número, embora a gente não vá mostrar isso aqui agora, esse número é um número irracional. Tá? Esse número é um número irracional. Tá? O que eu quero, a princípio, ou melhor dizendo, depois de ter introduzido esse número de Euler dessa maneira, é o seguinte. Ô, professor, uma pergunta. Mais para frente o senhor vai, talvez nas demonstrações, vai determinar esse número de Euler? Calcular exatamente? Você fala por causa das decimais? Não, ou só determinar. Não, é possível fazer. Na verdade, a gente vai fazer isso de uma certa maneira agora, tá? Que é o seguinte, olha só, deixa eu só fazer uma comparação aqui, mas vamos fazer assim. Tá bom, obrigado. Então, vimos que o número de Euler E é maior que 1, tem, por propriedade, que a área... E aqui eu vou escrever com minúsculo, porque, como eu sei que ele é maior que 1, o cara que aparece lá em cima é maior que o de baixo, tá? Então, a área orientada é positiva nesse caso. Então, de forma que essa área vale 1, tá certo? Então, é essa propriedade que determina quem é esse cara, pra gente aqui. Aqui está o E, e aqui estaria a minha faixa de hipérbole H de 1E. Tá certo? No entanto, existe uma outra maneira de se obter esse número, tá? Tal número também é definido como sendo o limite da sequência 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n vai a infinito. Tá? Em outras palavras, eu tenho aqui uma sequência de números racionais, tá certo? Porque, veja, para cada natural, 1 mais 1 sobre n é um número racional. Quando eu levo a um natural, continua sendo um número racional, certo? Tá? Uma outra maneira de definir esse número de Euler é como sendo o limite dessa sequência, tá certo? Bom, como eu tenho duas formas diferentes de definir a mesma coisa, né? Uma como sendo esse número que dá área 1 para esse objeto, e a outra como sendo o limite dessa sequência de números racionais, o que eu preciso verificar é que essas duas coisas coincidem, tá certo ou não? De acordo? Ok. Tá. E se isso for verdade, eu ganho de presente a resposta do Luiz Carlos, que ele acabou de perguntar. Você vai calcular, Maurício? Para mim, bom, já está aqui, né? Se esse é o limite dessa sequência, né, eu posso me aproximar dele tanto quanto eu quiser, basta fazer esse n tão grande quanto eu queira, tá certo? Tomando cuidado de não fazer numa calculadora, porque quando você fizer um n muito grande, a calculadora vai entender 1 sobre n como sendo 0, certo? E vai fazer 1 elevado a um número natural e vai dar 1. Então, ou seja, uma calculadora usual não vai permitir a gente calcular esse número. Claro, número muito, muito grande, sim, mas se eu botar aqui 1 bilhão, não. N igual a 1 bilhão, isso vai me dar 1 como resposta.
né? Porque está errado? Não, porque a calculadora não comporta o número de zeros que eu preciso, o número de dígitos que eu preciso, para que esse negócio apareça como diferente de 1, tá claro? Beleza. Bom, como é que a gente mostra que esse negócio, de fato, essas duas coisas são iguais, né? Vamos lá. Então, eu vou... Vamos ver. E aqui o que eu quero fazer é o seguinte, olha, pessoal, como eu defini dessa maneira, essa é a minha definição, tá? O que eu vou querer verificar agora é que, de fato, essa coisa vale. Ou seja, que o limite dessa sequência vale E, tá? Então, a gente precisa agora... Então, precisamos mostrar... a partir de nossa definição, que vale, vamos chamar aqui estrela, que é esse cara, tá? Que vale isso. Tá bom? Bom, e a gente sabe que a função logaritmo natural, ela está associada com o ramo de hipérbole, tá certo? Então, aqui eu peguei a hipérbole. Aqui eu vou pegar o 1. Se aqui é 1, aqui vale 1 também. Beleza? Se eu pegar um número aqui à frente, que eu vou chamar de 1 mais x, em outras palavras, né, dado x positivo, se eu tomar um x positivo, temos que... 2 pontos. Bom, aqui está o 1. Como o x é positivo, 1 mais x está para a direita, de acordo? Ok. Esse 1 mais x tem como imagem, por essa função, 1 sobre 1 mais x. Beleza? Bom, agora eu vou fazer a seguinte brincadeira. Quem que é ln de 1 mais x? ln de 1 mais x, ou seja, o logaritmo natural de 1 mais x. Isso aqui, por minha definição, é a área dessa região, concorda ou não? Certo? Deixa eu ver aqui como é que... Tá. Ou seja, o ln de 1 mais x... Concordam comigo? Pela definição da função que eu tomei, esse ln vai me dar a área dessa região achurada aqui. De acordo? Agora, olha só. Essa região achurada, ela está dentro desse retângulo, que tem base... Isso aqui mede quanto? Mede x, certo? Porque vai de 1 até 1 mais x. Então, esse retângulo tem base x e altura 1. Como essa região achurada está dentro desse retângulo, então, o ln de 1 mais x é menor do que x, porque a área desse retângulo maior é base, que é x, vezes altura 1. Beleza? E, por outro lado, esse log, o ln de 1 mais x é maior que a área desse retângulozinho. Eu estou pintando em preto. Que tem como base x e altura 1 sobre 1 mais x. Portanto, tem área x sobre 1 mais x. Beleza? E eu vou marcar esse cara como 2 estrelas. 2 estrelas. Tá bom? A partir daqui, eu posso fazer várias contas com essa desigualdade. Todo mundo concorda que essa igualdade aqui vale para todo x positivo, de acordo ou não? Ótimo. Então, deixa aí. Então, vamos seguir na nossa brincadeira.
de 2 estrelas, temos... Se eu dividir toda essa desigualdade por x, eu vou ter 1 sobre 1 mais x, menor que o ln de 1 mais x, dividido por x, menor que 1. De acordo? Divido por x aqui, esse x aparece, aqui fica o x dividido por x dá 1, a desigualdade se mantém porque o x é positivo. Beleza? Fechou. Agora eu vou fazer nessa desigualdade, fazendo, como o x é positivo, e isso vale para qualquer x positivo, se eu tomar x como sendo 1 sobre n, temos, aqui eu vou ter 1 dividido por 1 mais 1 sobre n vai dar n dividido por n mais 1. De acordo? Nesse lado? Vou fazer devagar. Tá? Vou ter 1 dividido por 1 mais 1 sobre n. Certo? Menor que ln de 1 mais 1 sobre n dividido por 1 sobre n, que eu posso botar o n multiplicando aqui. Ok? Menor que 1. Isso implica... Aí agora, se eu simplifico esse negócio aqui, o denominador vai ficar n mais 1, e lá no numerador fica n, era isso que eu estava querendo fazer mais direto. Menor que o ln de 1 mais 1 sobre n. E esse n que está aqui multiplicando por propriedade de logaritmo me permite trazê-lo para aqui para cima. Menor que 1. Beleza? Agora, se eu lembrando que a função exponencial é crescente quando a base é maior que 1, se eu tomar a base como sendo e, eu tenho isso. De acordo? Ou seja, aquele número de Euler que eu tomei lá, que eu sei que ele é maior que 1, eu uso como base, como a função exponencial com base é crescente, porque o e é maior que 1. Quando eu aplico o exponencial aqui, as desigualdades se preservam, ou seja, esse menor fica assim. Beleza? Né? Isso implica, olha só, e elevado a n sobre n mais 1, menor e elevado a ln, uma é inversa da outra, menor que e. Tá certo? Pergunta, para onde vai essa coisa quando n vai para infinito? A função exponencial, ela é contínua, então basta eu fazer o limite nessa coisa. Quando n vai para infinito, essa coisa aqui não vai para 1? N sobre n mais 1, portanto, isso aqui vai para e. Isso aqui é uma constante e vai para e também. Então, se essa coisa no lado esquerdo vai para e, essa coisa do lado direito vai para e, essa coisa aqui também tem que ir para e quando n vai para infinito. E aí eu tenho a coisa que eu queria, ou seja, o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n quando n vai para infinito é 1. É e. Beleza? Show de bola. Ou seja, aquele e que eu defini como sendo o cara que faz com que a área embaixo dessa curva entre 1 e e seja 1, é o mesmo número que dá o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n quando n vai para infinito. Tá certo? E o Luiz Carlos pode passar o final de semana agora aproximando esse número tanto quanto ele quiser. Basta fazer os n's aí tão grande quanto queira. Tá? Fechou? Depois eu mando para o senhor corrigir as contas. Tá ótimo, pode deixar. Manda no domingo. Manda no domingo. Tá? Bom, deixa vocês escreverem aí, porque eu vou apagar aqui rapidamente. Né? No fundo, o que eu usei aqui, né, pessoal? Eu não falei, mas eu estou usando aqui o que a gente conhece, que é o teorema do confronto, certo?
Ou seja, a minha sequência está limitada por duas sequências, por baixo e por cima. Essa sequência é uma sequência constante, portanto, ela converge para o próprio cara. Essa outra sequência é uma sequência não constante, mas que converge para o E. Portanto, o cara que está no meio não tem saída, ele tem que ir para o mesmo lugar. Tá certo? Muito bem. Posso apagar? Eu vou voltar rapidamente aqui nessa conta a partir da desigualdade ali 2 estrelas. Então, eu vou voltar. Tá? Eu tenho essa coisa, certo? Certo? Tenho. Para x positivo, eu tenho que vale x sobre 1 mais x e menor que isso. Tá certo? E aí eu posso dividir por x essa coisa, vai ficar 1 sobre 1 mais x, menor que o ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x, menor que 1. Tá? Se eu divido todo mundo por x, esse 1 sobre x que aparece aqui do lado do ln, eu posso jogar lá para cima. Tá certo? E isso aqui implica que o e elevado a 1 mais 1 sobre x, menor que 1 mais x a 1 sobre x menor que 1. E agora aqui, se eu olhar o x indo para infinito, né, porque o x aqui é positivo, então eu posso olhar o x indo para infinito, eu vou ter que essa coisa aqui vai... perdão, aqui é e, não 1. Tá certo? Então, esse aqui vai me dar o e de um lado, e do outro. Portanto, eu tenho aqui que o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x... Perdão, quando x vai para 0, tá? Não para infinito, para 0. 0 pela direita. É E. Tá certo? Ou seja, quando x vai para 0, isso aqui vai E elevado a 1, que é E. Quando x vai para 0, isso aqui não muda. Então, portanto, esse limite quando x vai a 0 pela direita. Por que pela direita? Porque como eu estou tomando x positivas, eu posso calcular o limite pela direita. De acordo? Tudo bem, não? Sim, tranquilo. Tá. Ok. Então, esse limite dessa função, agora aqui o limite como limite de função, dá E. Se você voltar aqui nessa brincadeira... Veja, eu estou calculando 1 mais x e calculando a ln disso. Né? Então, eu posso considerar... Voltar aqui. Podemos ainda considerar o x negativo, só que maior que menos 1. Ou seja, por que o x tem que ser maior que... deixa eu botar aqui. Menos 1. Em outras palavras, você pegar o x negativo e maior que menos 1, essa coisa que está aqui dentro da ln é positiva. Tá certo? Se você fizer isso, né? Voltando à figura acima, mostra-se que essa conta aqui eu vou deixar para vocês fazerem, porque é exatamente a mesma coisa, tá? Mostra-se que menos x menor que menos ln de 1 mais x menor que menos x sobre 1 mais x. Certo? Então, você tem essa outra desigualdade aqui. Veja que quando você tem o x negativo, o 1 mais x agora está aqui, tá? 1 mais x agora está do lado de cá. E aí, agora eu tenho essa faixa. Tá certo? Por isso que eu estou colocando menos ln, porque aqui, nessa região, o ln é negativo. Tá certo? E se você usar essa desigualdade, é possível mostrar
verificar que o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x vai a zero pela esquerda, também vale e. Tá? Então, isso aqui fica, digamos assim, como um exercício para vocês verificarem. Tá? Em outras palavras, como o limite dessa função, quando vai a zero pela direita, dá e pela esquerda também, portanto, o limite existe no zero e é esse número. Tá bom? Então, é outra, digamos assim, outra consequência que a gente consegue tirar dessa desigualdade, embora eu não quisesse, a princípio, tratar disso, para entender que aquele limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n vai para o infinito, dá e, já era suficiente só tratar o caso x positivo. Né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, assim, você tem que o limite de 1 mais x, 1 sobre x, quando x vai a zero, vale. Bom? E esse x aqui é um número real qualquer. Claro que como eu estou calculando o limite a zero, ou seja, esse cara está próximo de zero. Deixa eu só explorar um tiquinho mais esse negócio. Eu vou usar essa informação que a gente acabou de tomar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tomar x como sendo alfa dividido por n. Tá? Você soma x como sendo alfa dividido por n. Vamos ver o que acontece aqui. Se eu tomar x como sendo alfa dividido por n, eu vou ter... Como o x vai a zero, o x vai a zero somente se o n vai para infinito. De acordo? Né? Ou seja, esse x vai a zero, somente se esse n natural vai para infinito. Então, eu vou ter n a infinito. Eu sei que esse vale e. Não. Esquece isso aqui. Vamos ver, isso aqui vai ficar 1 mais alfa sobre n. E quem que é o 1 sobre x? O 1 sobre x aqui vai ser n dividido por alfa. De acordo? Então, aqui eu vou ter... n dividido por alfa. Então, essa coisa vale e. De acordo? Todo mundo junto, né? Agora, vamos calcular o seguinte. O limite, quando n vai a infinito, de 1 mais alfa sobre n elevado a n. Não a n dividido por alfa. Veja a diferença desse para esse, tá? Que eu tenho 1 mais alfa. Se aqui esse alfa fosse 1, eu já teria garantido que vale e. Certo? Só que esse alfa aqui é um número real para mim qualquer. Bom, isso aqui vai ser a mesma coisa aqui quando n vai para infinito. 1 mais alfa sobre n. Eu vou escrever esse n como sendo n por alfa. Por quê? Para aparecer esse cara que está aqui. Só que para fazer isso, eu preciso levar esse cara alfa. Tá certo? Porque quando eu multiplico esse por esse, dá o n que eu tinha antes. Só que isso aqui, agora o limite de dentro vale e, portanto, isso aqui é e elevado a alfa. Ou seja, olha só que bonitinho, a gente consegue construir ou calcular o limite de algumas outras funções, ou sequências, melhor dizendo. Portanto, o limite de 1 mais alfa sobre n elevado a n, quando n vai para infinito, é o e elevado a alfa.
Beleza? Né? Mais adiante, a gente vai tratar um pouquinho mais dessa função exponencial que aparece quando a base é E, tá? Alguma pergunta até aí, gente? Tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo, tá bom. Eu vou concluir, vamos dizer assim. Aliás, uma pergunta. Vocês têm alguma questão que querem perguntar hoje? Não? Algum exercício que querem discutir? Essa semana a gente ficou com o MA12, professor, que tinha prova, a gente quase não viu a sua matéria essa semana. Entendi. Pelo menos eu, né? Entendi. Então tá bom. Então, já que foi assim, eu vou deixar um exercício para vocês. Já que vocês não têm para mim, eu deixo para vocês. Tá bom? Deixa eu fazer aqui digamos assim, que a aula terminou aqui, tá? A aula hoje termina aqui. Só que antes de a gente ir embora, eu quero fazer uma seguinte observação. Lembra que a gente viu quando a gente estava tratando de funções exponenciais, que uma função exponencial ela tinha a propriedade de quando pegava uma PA, ela levava numa PG, certo? Uma PG lá com uma certa razão. E depois a gente viu que a recíproca é verdadeira também, quando a função tem uma função crescente que leva PA em PG, portanto, essa função tem que ser uma função exponencial. De acordo? Ok. Bom, o que a gente vai ver aqui agora vai ser o seguinte, né? Comentar. Imagina que eu pego... O que você espera da função logarítmica? Você já pega uma função f de x igual a log de x na base A. O que você espera dessa função? O que você espera dela? Tá bom, vocês não estão esperando muita coisa, porque é sexta-feira à tarde, então vamos lá, deixa eu ajudar. Imagina que eu pegue x1, x2, xn, uma PG de razão R. Tá? Claro, como eu estou com a PG e quero aplicar F nessa PG, então, obrigatoriamente, eu preciso que essa razão seja positiva, certo? E que todos os termos sejam positivos, certo? xi maior que zero. Quer dizer, se x1 for maior que zero e a razão é positiva, pronto, todo mundo é positivo. Tá certo? Por quê? Porque o domínio dessa função é os reais positivos. Tá certo? Então, imagina que eu pego uma PG de razão R, ou seja, xn mais 1 é R vezes xn. Tá certo? Pergunta. O que posso dizer de yn, que é a f de xn, ou, se quiser ainda, log de xn na base A. O que eu posso dizer dessa função? Ou dessa função? Não, perdão, dessa sequência. O que eu espero que ela seja? Não tem a menor ideia? Uma PG? De jeito nenhum. Não, né? Não. Tá. Lembra? Função exponencial leva PA em PG. Então, o que a inversa vai fazer, pessoal? PG em PA. Ah, Vânia, eu estava estudando muito o MA12 aí, mas tá aí afinada aí, ó, tá? Mandando ver, tá? Isso aqui é uma progressão aritmética de razão S, onde A elevado a S vale R. Tá? Esse é o primeiro exercício, tá? Esse aqui é exercício, tá, pessoal? Exercício. Tá? Ou seja, dado que eu tenho uma PG de razão positiva, então a imagem dessa PG por essa função logarítmica é uma progressão aritmética de razão S,
onde essa razão está atada com a razão da PG, tá? E ainda, exercício 2. Então, exercício 1, exercício 2. Se F de R mais em R, monótona, e leva PG em PA, claro, aqui PG tem que ter razão positiva, porque tá sobre as condições que eu tenho, tá certo? Então, f de x é uma função logarítmica. Certo? Por que eu estou pedindo para vocês fazerem essa conta, pessoal? É só porque vocês me abandonaram essa semana, como teve coragem de dizer a Vanessa aí? Não, não é por isso, tá? É porque a demonstração disso aqui, isso aqui de fato é um exercício, dado que a gente já demonstrou isso por causa das funções exponenciais. A ideia é rigorosamente a mesma, tá certo? E aí eu já peço para vocês entregarem esse, tá? Até o final da próxima semana. Tá bom? Vou colocar lá no Moodle as coisas para vocês entregarem. E aí, hoje, vejo que é 4h30, hoje a gente conseguiu falar de bastante coisa em 2 horas, que bom. E a gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje. Não sem antes fazer um comentário, tá? A gente tem uma aula em AV aí, certo? Que a gente fez num feriado passado. Lembra, não? Eu vou interromper a gravação, porque a aula já terminou.